Olá, gente, voltando para cá. Há pouco falávamos sobre mudanças estratégicas aqui que o governo Vargas representa, e uma delas a questão da centralização das decisões econômicas, uma mudança em relação ao que nós tínhamos antes, sem dúvida alguma, onde os estados tinham muito poder, política dos governadores, etc. E a partir de agora não. Agora quem manda é a União, e é de cima para baixo, e é uma característica que em grande medida persiste no Brasil até hoje. Depois vai ser fortalecida no regime militar, mais ainda, e até hoje realmente os estados acabam sendo muito dependentes da União. Ok, gente? Voltando para lá, então a gente tem a centralização das decisões econômicas, né? A União realmente passa a centralizar as decisões de política econômica. Temos aqui a coordenação da política agrícola, através de institutos, como o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto Brasileiro do Café. Quer dizer, a agricultura não vai ser abandonada, mas ela vai ser coordenada nacionalmente. Acabou a bagunça, não é agora cada um faz o que quiser, não é mais assim. Agora existe uma política nacional agrícola. Através de institutos, nós vamos coordenar a produção agrícola, porque o setor agrícola tem que contribuir para o desenvolvimento do país. O setor agrícola não tem que ser um problema, e sim uma solução. O Brasil pode se industrializar e continuar sendo um grande país agrícola. Não existe realmente essa rivalidade. Nós podemos ter as duas coisas, mas o setor agrícola precisa estar coordenado e bem estruturado. A Embrapa não. A Embrapa só nos anos 60. Só nos anos 60. No governo, se eu não me engano, do Costa e Silva. Tá? Mas se não foi no Costa e Silva, foi por ali no final dos anos 60. Então, Estado como produtor através das estatais. Estado como produtor através das estatais. Aqui a gente tem a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. Me parece que são os grandes exemplos. É muito mais uma visão pragmática do que ideológica. A ideia de que existe uma falha de mercado na medida em que o setor não se desenvolve. Não se desenvolve porque a iniciativa privada não tem interesse, não se desenvolve porque é muito arriscado, não se desenvolve porque o volume de investimento é muito alto, não importa. O que importa é que o Estado vai entrar. A Companhia Siderúrgica Nacional ela é formada com financiamento norte-americano, tecnologia norte-americana, dentro de um contexto de aproximação com os Estados Unidos. É uma negociação, inclusive, até bem delicada, que o Vargas faz de maneira muito habilidosa, né, flertando com o eixo, flertando com os americanos, tentando realmente extrair vantagens para o Brasil. E o grande norte para ele era a questão da Companhia Siderúrgica Nacional, que até hoje existe, né, fica aí na cidade de Volta Redonda. Né, a cidade de Volta Redonda é escolhida porque é no meio do caminho entre Rio e São Paulo, né, os dois principais mercados consumidores, e consequentemente você poderia impulsionar a produção industrial através justamente do fornecimento de material siderúrgico proveniente da CSN. Então a CSN é o melhor exemplo de indústria de base. A Vale, né, que hoje se chama só Vale, mas na época era a Companhia Vale do Rio Doce, no caso da mineração que claro atende a siderurgia que vai atender a indústria. Então você está falando de uma lógica onde a indústria de base vai ser fomentada e, se é necessário, vai ser através de empresas estatais. Não tem problema, as estatais entram realmente dentro dessa lógica de formação. Voltando para cá, temos aqui um outro ponto que é muito importante, muito sensível, que é a intervenção do Estado na relação capital e trabalho, notadamente a CLT. Tá? Eu acho muito engraçado, né? Porque às vezes eu vejo pessoas taxando Vargas de comunista hoje, né? Nessas discussões de Facebook e tal. Gente, o Vargas torturava comunistas, né? Acho que as pessoas não sabem muito bem disso. O Vargas torturava comunistas, dava choque elétrico e tal. Não o Vargas, mas todo o aparato que ele vai montar. E a CLT foi copiada da Carta del Lavoro do Mussolini, uma legislação trabalhista extremamente fascista. Fascista. O que é muito maluco isso, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas confundem um pouco o que aconteceu, o que não aconteceu. Aí você tem gente mais de direita batendo no Vargas, dizendo que ele é comunista, sendo que ele caçava comunistas. Tem gente mais de esquerda idolatrando o Vargas porque ele criou a CLT, sendo que a CLT era fascista, né? Porque tem toda a lógica fascista de Estado controlando os sindicatos e tal, né? Tem que pagar os sindicatos, porque os sindicatos são controlados pelo governo.
Eu não entendo muito bem isso, mas enfim, as pessoas devem saber melhor do que eu do que estão falando. O fato é que o governo Vargas cria a legislação trabalhista, e a legislação trabalhista que está em vigor no Brasil em grande medida até hoje. E a legislação trabalhista ela entra dentro de um contexto onde você quer fomentar o mercado interno. Fomenta o mercado interno. Lembra que eu estava falando há pouco, a indústria nacional vai abastecer o mercado interno e tal. Então esse mercado interno precisa existir. Precisa existir. Então a legislação trabalhista entra dentro de um contexto de fomento ao mercado interno. Então a instituição do salário mínimo acho que é o exemplo mais evidente dessa ideia de fomento ao mercado interno. Gente, a legislação trabalhista no Brasil ela entra dentro de um contexto onde recentemente foi publicada a Teoria Geral do Keynes. Em 1936 foi publicada a Teoria Geral do Keynes. E uma das coisas que a Teoria Geral do Keynes vai estabelecer, como a gente vai ver um pouco mais à frente, é que o consumo é a alavanca do crescimento econômico. Demanda efetiva é a alavanca do crescimento econômico. Quer dizer, criar um salário mínimo e aumentar o salário das pessoas seria uma forma de gerar crescimento econômico. Tem uma frase do Henry Ford, que é muito conhecida, ele diz: tudo que eu mais quero na vida é que o meu operário tenha dinheiro para comprar um carro e eu possa me tornar muito mais rico porque ele vai comprar meu carro. Claro que eu dei uma floreada, mas é isso que ele diz. O Ford, depois da crise de 29, foi o único empresário nos Estados Unidos que poucos dias depois da crise aumentou o salário de todos os seus operários. Ele disse que se todo empresário nos Estados Unidos fizesse isso, acabava a crise. Não por acaso o Henry Ford também muitas vezes era acusado de ter ali uma certa simpatia pelo partido nazista. E você está falando de uma lógica, então, que é uma lógica de pacto entre capital e trabalho. Não é ruptura, é pacto. Eu te pago salários maiores, você pagando salários maiores, eu produzo mais, ganho mais dinheiro, todo mundo fica feliz. É uma lógica de pacto entre capital e trabalho. Tá? Então, é bom para todo mundo. É ganha-ganha. Se o empresário fosse obrigado, individualmente, a pagar salários maiores, aí ia ser ruim. Mas se a lei obriga todos os empresários juntos a pagarem salários maiores, aí é bom. Porque o mercado consumidor vai aumentar bastante, eu não vou perder competitividade para os meus concorrentes, porque eles também serão obrigados a fazer a mesma coisa. Então, tudo bem. A economia brasileira está bem mais fechada, então não tem produtos chineses para tomar mercado de mim, digamos assim. Tá tudo bem, não é nada dramático isso. Dá para fazer, vamos fazer isso. E mais do que nunca, quer dizer, está dentro de uma lógica keynesiana. Uma lógica keynesiana não tem nada de ruptura ou de revolucionário, está absolutamente alinhado à lógica keynesiana que se torna hegemônica nos anos 20, nos anos 30, melhor dizendo, em termos de teoria econômica. Desde que você não compre parcelado, talvez. Mas na época não tinha muita ideia de parcelamento. Parcelamento surge mais nos anos 50, quando a inflação aumenta. Aí o parcelamento se torna mais interessante. Aí as pessoas compravam TV com fiador, inclusive, porque tinha que parcelar. Uma coisa maravilhosa, né? Você comprar uma TV com fiador. Eu queria comprar uma TV, ok, você tem fiador, né? Senão não dá para comprar TV, porque a TV é muito cara. Mas isso realmente acontecia. Então, o parcelamento é um pouco mais para frente. Mas aqui existe uma lógica de criação de demanda efetiva para gerar crescimento econômico. É isso que eu quero que fique muito claro, que é muito importante. Tá? Então, voltando para cá, intervenção do Estado na relação capital-trabalho através da CLT, controle cambial, sobre o qual eu já falei há pouco. Controle cambial, nesse caso aqui do governo Vargas, significa duas coisas. Primeira, taxa de câmbio fixa. Segunda, eu digo quem pode e quem não pode comprar moeda estrangeira. Quem pode e quem não pode comprar moeda estrangeira. E a criação da SUMOC, já no final do governo, no apagar das luzes, em 1945. SUMOC significa Superintendência da Moeda do Crédito. A SUMOC, a Superintendência da Moeda do Crédito, ela é criada para tentar minimizar um pouco um problema que já existia, que já era sério dentro do Banco do Brasil, que era o conflito de interesses. O Banco do Brasil era banco comercial e banco central ao mesmo tempo. Isso traz problemas óbvios.
Né? Qualquer pessoa que regule a si mesma, normalmente não dá certo. Instituições que regulam a si próprias, normalmente isso não acaba muito bem. Então, o Banco do Brasil já tinha um problema grave, que era justamente esse conflito de interesses. O governo Vargas chegou a pensar numa outra instituição, no Banco Central. Nos anos 50, esse papo volta, a ideia de criar um Banco Central, mas o Banco Central do Brasil só vai ser realmente criado nos anos 60. Mas acho que a maior prova da dificuldade e do lobby que existia contrário à criação do Banco Central é que quando o Banco Central for criado, nos anos 60, e a gente vai ver isso, o Banco do Brasil continua ligado ao Tesouro Nacional através de uma conta chamada conta movimento. Ou seja, mesmo com a criação do Banco Central nos anos 60, o Banco Central não regula o Banco do Brasil. Tamanho era o lobby, porque o Banco do Brasil, veja você, era utilizado para expansão de crédito como forma de comprar apoio político. Eu não vejo isso acontecendo no Brasil, né? Ainda bem que acabou isso, não existe mais esse tipo de prática. E aí você tem ali o Banco Central dizendo, não pode emprestar, não pode emprestar. Pô, isso é meio chato, né? Vai trazer problema macroeconômico, de repente vai quebrar o Banco do Brasil, vai gerar passivo, vai gerar inflação. Não quer um Banco Central enchendo o saco. Acho que todo mundo consegue enxergar que o meio político não era muito simpático, a ideia de criar um Banco Central. Era muito melhor o Banco do Brasil do jeito que estava. O Banco do Brasil pode emprestar o quanto quiser, contanto que seja para os amigos, para os inimigos, ele não tem dinheiro. Né? Justamente porque acaba funcionando muitas vezes como um mecanismo de barganha política. Mas isso traz problemas. Você não consegue coordenar a sua política monetária. Você não consegue realmente pensar nacionalmente, pensar no todo. Né? O Banco do Brasil acaba sendo um mecanismo de pressão inflacionária, acaba trazendo problemas. Fala. Se o BNDES é criado para mitigar um pouco, na época um dos argumentos era esse, mas também existiam outros. O BNDES vai ser criado em 52, né, já no segundo governo Vargas. Um dos argumentos é que poderia, vai ter uma instituição para isso, vamos tentar diminuir um pouco esse conflito. Sim, existia essa argumentação sim já nos anos 50. Tá? Então, voltando para lá, controle cambial, criação da SUMOC em 1945, a SUMOC vai ser extinta em 64, quando o Banco Central do Brasil será criado. O Banco Central do Brasil será criado no final do ano de 64. Então, controle cambial, criação da SUMOC e tal. Ok? Falando um pouquinho sobre dívida externa. O governo Vargas é marcado por ser a primeira vez que o Brasil decreta moratória unilateral. Nós já havíamos decretado outras moratórias negociadas, né? Nós já tínhamos tido o primeiro Funding Loan em 1898, já tínhamos tido o Funding Loan de 1914, e agora no governo Vargas vai ser um pouco diferente, porque o governo Vargas vai decretar moratórias unilaterais. Não vai pagar e acabou. Moratórias unilaterais da dívida externa. É interessante que em 1931, inclusive, chega a acontecer um terceiro Funding Loan, mas esse terceiro Funding Loan, pouco tempo depois, ele acaba sendo rasgado, porque em 1932 o Brasil decreta moratória unilateral da dívida externa. Uma coisa muito curiosa é que o governo Vargas decreta moratória unilateral da dívida externa nos dois momentos onde ele estava politicamente precisando de mais apoio. Isso, alguns autores colocam isso e me parece, no mínimo, uma grande coincidência. 1932 é o ano da Revolução Constitucionalista, é um ano onde ele vai ter problemas aí para tentar manter o seu poder, é um ano onde ocorre no Brasil uma guerra civil, não existe uma outra forma de definir o que aconteceu ali. Né, entre tropas leais ao governo e tropas que queriam ir de oposição a Getúlio Vargas, em 1937, que é o ano do golpe de Estado Novo. E decretar moratória no Brasil é um troço muito popular. As pessoas amam moratória, adoram moratória, porque você pode dizer que você não vai pagar os credores internacionais com a fome do povo. Você pode dizer coisas maravilhosas e angariar apoio popular para isso. Chegar ali no Largo da Carioca, que está aqui à nossa frente, começar a pregar contra a dívida externa, que vou suspender o pagamento da dívida externa, você vai arrumar um monte de seguidores ali, embora hoje o Brasil já não tenha mais dívida externa, mas ninguém sabe, nem quer saber disso. Começa ali a pregar contra a dívida externa, rapidamente você tem um partido político e você vai ter um monte de seguidores ali em cima.
vamos dar um cano nos credores internacionais, da dívida e etc. Então, o que eu quero colocar é que o Vargas utiliza isso de forma muito habilidosa como forma de ganhar apoio popular. Ganhar apoio popular. Tá? Então, você tem uma moratória unilateral em 32, tem outra moratória unilateral em 37. No meio do caminho, em 1934, o Vargas é convencido pelo Oswaldo Aranha a retomar o pagamento da dívida, no que ficou conhecido como Esquema Aranha. Foi uma retomada, mas um pagamento parcial, seguindo o chamado princípio da capacidade de pagamento. O princípio da capacidade de pagamento, em bom português, é pago quanto puder. Tá? Então, retomado o pagamento parcial da dívida externa com o Esquema Aranha. Em 1937, temos uma nova moratória da dívida. Então, o Brasil, de novo, suspende unilateralmente o pagamento da dívida externa. E aí sempre aparecem argumentos. É para reequipar o exército. É para dar prioridade à política social. Enfim, diferentes argumentos são utilizados para justificar as moratórias aqui implementadas. Qual é a consequência da moratória? Consequência da moratória principal, o Brasil fica sem acesso a crédito privado externo até os anos 60. Até os anos 60. Dos anos 30 até os anos 60, o Brasil consegue, basicamente, empréstimos junto a organismos multilaterais, como o Banco Mundial e o FMI, que vão ser criados nos anos 40. Mas crédito privado externo, o Brasil não tem mais acesso, porque fica muito marcado pelo calote. E mais, quando no futuro nós viermos pegar dinheiro emprestado, o que acontecerá com a taxa de juros? Será maior, né? Será maior justamente por conta do risco de calote que o Brasil representa. Esse acaba sendo o problema. Quando você decreta moratória, você acaba trazendo consequências de longo prazo muito problemáticas. Você deixa de ter acesso a crédito e, se tiver acesso a crédito, será a juros bem mais altos. Então, voltando para cá, em 1943, o Brasil assina um acordo permanente de renegociação da dívida externa. Tá? O Brasil consegue assinar um acordo permanente de renegociação. Alguns fatores explicam por que o Brasil assina esse acordo permanente. Primeiro, nos anos 40, durante a guerra, o Brasil está com um alto volume de reservas internacionais. O Brasil é bastante beneficiado do ponto de vista econômico pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial. O que acaba acontecendo na prática é que o Brasil vai ter superávites comerciais expressivos durante a guerra, o Brasil vai conseguir acumular divisas, o Brasil vai ter reservas internacionais e, claro, é muito mais fácil renegociar uma dívida quando você tem dinheiro, né? Quando você está numa situação econômica mais confortável. Um outro ponto importante que pode ser colocado aqui, o Brasil queria participar do que mais tarde veio a ser o Acordo de Bretton Woods, em 1944. Já se falava num novo arranjo para o sistema financeiro internacional. O Brasil queria ser um dos países fundadores desse arranjo. O Brasil queria participar das negociações, como efetivamente vai participar. O Brasil é um dos países que toma assento na conferência de Bretton Woods. E para tomar assento na conferência de Bretton Woods, você tem que estar com a sua situação regularizada. Afinal, ninguém vai aceitar um caloteiro na mesa. Sendo bem realista, é isso. Então, o Brasil vai renegociar a sua dívida externa justamente com o objetivo de tentar tomar assento no que mais à frente, no ano de 44, mas já se falava em 43 sobre isso, no novo arranjo do sistema financeiro internacional, a fundação de Bretton Woods, do marco de Bretton Woods, do acordo de Bretton Woods, acordo sobre o qual a gente vai falar um pouco mais à frente também. Fala. Lembra que nas ondas de industrialização de dinheiro externo não tinha dívida externa nos anos 30? Não tinha dívida externa. Nos anos 30 eram basicamente divisas oriundas das exportações. Nos anos 50 também não tem dívida externa. São recursos oriundos de exportações e de investimento estrangeiro direto.
A dívida externa vem já no final dos anos 60, mas ela se consolida como mecanismo de financiamento nos anos 70. Tá? No final dos anos 60 já começa, mas nos anos 70 é que se consolida. Então, se você olhar lá, você vai ver que não tem dívida externa nas primeiras fases. Dívida externa é posterior. Tá? Então, diga. RI são reservas internacionais. Reservas internacionais provenientes de superávites comerciais que a gente obtém e que nos permite a acumulação de divisas de moeda estrangeira que pode ser utilizada para pagar a dívida externa. E outro ponto aqui é que o Brasil queria se tornar atraente para investimento estrangeiro direto. Já se vislumbrava o final da guerra, né? E o Brasil queria que no pós-guerra, o Brasil já tinha em 43 definido o seu lado, né? Já tinha definido para que lado nós íamos. E o Brasil queria que no pós-guerra o país fosse receptivo ao investimento estrangeiro direto, o Brasil fosse aberto a investimento estrangeiro direto. Tá? Então a gente está falando de uma situação onde efetivamente nós temos aqui interesses particulares, interesses nossos, para renegociar a nossa dívida. Estamos num momento bom, estamos com reservas internacionais acumuladas, o Brasil quer tomar parte no acordo de Bretton Woods, e o Brasil quer ser receptivo de investimento estrangeiro direto. O Brasil quer receber investimento estrangeiro direto no pós-guerra. Né? E, claro, quer estar com a sua situação normalizada em relação aos credores externos. Tá? O fato é que após 15 anos o Brasil do final do governo Vargas é muito diferente do Brasil que iniciou o governo Vargas. Nós temos um país que passou por uma expansão industrial gigantesca, crescimento econômico muito forte, calcado em avanços na indústria, uma indústria que tem como foco o abastecimento do mercado interno. No final do governo Vargas, temos um país com reservas internacionais, um país que conseguiu acumular reservas internacionais provenientes de superávites comerciais, porque pela primeira vez o Brasil está exportando produtos manufaturados, embora sejam produtos manufaturados de baixo valor agregado, são produtos manufaturados, o que não deixa de ser uma surpresa. Tá? Então, a gente está falando de uma situação onde, efetivamente, o Brasil que termina o governo Vargas é bem diferente do Brasil que começou o governo Vargas. O governo Vargas também deixa um problema grave, inflação. A inflação atinge, durante o final do governo Vargas, pela primeira vez na história do Brasil, 2 dígitos ao ano. Aliás, o Brasil só vai voltar a ter inflação de 1 dígito ao ano nos anos 90. O Brasil passa, então, a ter inflação na casa de 2 dígitos nos anos 40 e vai levar 50 anos para voltar a ter inflação na casa de 1 dígito ao ano, quer dizer, abaixo dos 10%. O que explica esse aumento da inflação durante o governo Vargas? Várias coisas. Emissão de moeda, impressão de moeda para pagar café, aumento violento do crédito, expansão dos gastos do governo, tudo isso ajuda a pressionar a inflação, sem dúvida alguma. Fechamento da economia brasileira. A economia brasileira se fechou. Com menos concorrência, é natural que os preços sejam mais altos também. Você pode falar de aumento de custos por conta da legislação trabalhista. Enfim, não faltam exemplos. Tá? Impressão de papel moeda para comprar café, aumento significativo do crédito, aumento dos gastos do governo, aumento dos custos de produção por conta da legislação trabalhista, fechamento da economia brasileira às importações, o que restringe a concorrência e acaba empurrando os preços para cima. A inflação já incomoda no início dos anos 40, já atinge realmente 2 dígitos no início dos anos 40. O Brasil o governo Vargas tenta minimizar a pressão inflacionária trocando a moeda. A moeda brasileira é substituída em 1942, sai de circulação o real ou mil-réis e entra em circulação o cruzeiro. O cruzeiro entra em circulação no Brasil em 1942. Já foi ali uma tentativa para tentar baixar um pouco a inflação, apagando um pouco essa memória inflacionária da moeda antiga, essa contaminação inflacionária da moeda antiga. Não surtiu muito efeito, mas foi uma tentativa já do governo de tentar baixar a inflação que incomodava. Já incomodava, inflação particularmente afeta a vida dos mais pobres, é muito impopular para o governo por conta disso. Muita gente começa a reclamar, começa a chiar quando os produtos sobem de preço nas prateleiras.
Tá? Então, esse é um problema e é o principal problema a ser enfrentado do ponto de vista macroeconômico pelo sucessor do Vargas, o general Eurico Gaspar Dutra. Então, Vargas deixa um país com uma indústria, um processo de industrialização em curso, anos fortes de crescimento econômico, reservas internacionais acumuladas, uma dívida externa que recentemente foi renegociada, tá? E um país também com uma pressão inflacionária bem forte, a maior da história do Brasil até então. Então, voltando para cá... o Brasil volta a ter inflação na casa de um dígito nos anos 90. Nos anos 90. No governo do Fernando Henrique. O impacto da CLT na inflação é que você aumenta os custos. E esse aumento de custos acaba sendo repassado para o preço. Tá? Então gera também algum impacto. Bom, entrando aqui, gente, falamos agora sobre o governo Dutra, né, o sucessor aí de Getúlio. De novo, os aspectos políticos, eleições, etc. Isso é para a história. Na prova de formação econômica, isso não é importante. Então, o governo Dutra, ele entra com o principal problema, que é a questão da inflação. O governo Dutra, ele foi eleito democraticamente, isso torna a gestão dele muito mais suscetível e permeável a algumas pressões que o Vargas não era, tá? E isso vai fazer bastante diferença. Bom, pensando aqui do ponto de vista da estratégia de política econômica externa, eu separei aqui em política econômica externa e interna. O governo Dutra, ele começa, do ponto de vista da política econômica externa, flexibilizando o controle cambial. Ou seja, liberando o acesso à moeda estrangeira. Tá? Liberando o acesso à moeda estrangeira. Então agora há liberdade, voltamos a ter liberdade para comprar a moeda estrangeira, mas como vocês vão ver, isso vai ser revogado e não demora muito tempo. Tá? Então temos aqui uma flexibilização do controle cambial. Essa flexibilização do controle cambial, essa liberalização do acesso à moeda estrangeira, agora você voltou a ter liberdade para comprar moeda estrangeira, ela tinha alguns objetivos. Primeiro, baixar a inflação. Por que baixar a inflação? Bom, se você facilita o acesso à moeda estrangeira, os produtos importados voltam a entrar no país, aumenta a concorrência, e aumentando a concorrência, baixa a inflação. Segundo, reequipamento da indústria. A indústria estava muito sucateada depois dos anos de Segunda Guerra Mundial, sentia a necessidade de importar máquinas, equipamentos, insumos, e para isso havia uma necessidade gigantesca de acesso à moeda estrangeira. Então o governo quer flexibilizar o controle cambial para que esse acesso seja mais rápido e, consequentemente, o reequipamento da indústria possa ser mais rápido e menos burocrático. Terceiro, pressão da classe média. Estamos falando de um governo democrático onde havia uma pressão enorme da classe média para ter acesso a produtos importados de qualidade que ela havia sido privada nos últimos 15 anos. Então, há uma pressão forte de camadas médias, principalmente camadas médias urbanas, sobre o governo para facilitar a entrada de produtos importados de qualidade. Whiskies, charutos, perfumes, sapatos, vestidos, coisas maravilhosas que estão aí fora do acesso do cidadão comum e agora há uma pressão para que você possa voltar a ter acesso. Atrair investimento estrangeiro direto. Claro, um país que tem liberdade para a compra de dólares é mais atraente para o investidor estrangeiro. Afinal, a gente está falando de uma situação onde o Brasil participou da guerra ao lado dos aliados. O Brasil espera ter aí um plano Marshall para a América Latina. O Brasil quer receber investimento estrangeiro direto. E países que não têm controle cambial, que não têm limites para o acesso à moeda estrangeira, acabam sendo mais atraentes. Claro, pensa com a cabeça de um investidor estrangeiro. Se você é um investidor estrangeiro, você prefere investir num país que não tem controle cambial. Porque assim eu posso comprar dólares e sair do país a qualquer momento. Tá? Esse detalhe é extremamente importante. Quer dizer, o Dutra chega a ir aos Estados Unidos, o Brasil tem uma expectativa de proximidade em relação aos Estados Unidos. O Dutra era militar, o Brasil tinha enviado tropas para o esforço de guerra, para a Itália, etc. E o que acaba acontecendo no final das contas é que o Brasil tem uma série de expectativas nesse sentido frustradas.
né? O Brasil acreditava que ia ser apoiado com investimento estrangeiro direto, que o Brasil ia ser apoiado com um plano Marshall, e isso não aconteceu. E não aconteceu por uma razão muito simples. Na visão dos americanos, isso é bem documentado, o Brasil tinha sido mais do que suficientemente remunerado por seu apoio. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha recebido financiamento, transferência tecnológica para a Companhia Siderúrgica Nacional, tinha recebido apoio para reequipamento militar. Tá bom, tá bom. É claro que o esforço dos brasileiros que lutam na Itália é formidável, até pela forma como a FEB foi formada e pelas dificuldades que apareceram, mas o esforço do Brasil como país dentro da Itália é pouco relevante na visão dos americanos. O Brasil mandou 25 mil soldados, tinha prometido 100. E morreram, acho que 490 brasileiros, se eu não me engano. Cara, claro que a vida de qualquer uma dessas pessoas vale tanto quanto a vida de qualquer outra pessoa. O que eu estou colocando é a visão dos americanos em relação a isso. Cara, olha para o Brasil mandou 25 mil soldados, perdeu 490 homens. Qual é a relevância disso? Né? O exército brasileiro foi vestido, equipado, municiado, transportado, alimentado pelo exército dos Estados Unidos, foi incorporado a uma divisão do exército americano, foi enviado para o fronte que os americanos consideravam mais fácil, que era o fronte italiano, né? E não foi para a Ásia, né, para a Guerra no Pacífico, nem para o que viria a ser o desembarque na Normandia. Foi justamente para o fronte italiano, que era considerado por eles o mais fácil. De novo, o exército brasileiro tem um desempenho excelente dentro das suas limitações, efetivamente tem. A vida deles vale tanto quanto a vida de qualquer outra pessoa. Eu estou colocando a visão do governo dos Estados Unidos. Cara, 400 homens eu perco em 1 hora. O governo americano pensava em alguns momentos mais agudos da guerra, o exército americano perdia 490 homens em 1 hora. Tá? Então, por que eu tenho que apoiar mais o Brasil? Eu estou muito mais focado agora num contexto de Guerra Fria. Eu quero ajudar na reconstrução do Japão, eu quero ajudar na reconstrução da Alemanha Ocidental, eu quero bloquear o avanço do comunismo. Cara, o Brasil não é uma prioridade para mim. É isso que eu quero que vocês vejam. E claro que isso vai ter impacto sobre nós, brasileiros. Porque nós tínhamos uma expectativa de que, de um lado, nós teríamos um aumento na saída de dólares por conta das importações. Então vai aumentar a saída de dólares porque as importações vão aumentar. E do outro lado, nós teríamos um aumento na entrada de dólares provenientes de investimento estrangeiro direto, de apoio americano, de plano Marshall para o Brasil e tal. E isso não acontece. Quer dizer, a entrada, a saída acontece. Em pouco tempo, o Brasil passa a ter um desequilíbrio em suas contas externas grave. Um grave desequilíbrio em suas contas externas. A saída de dólares suplanta bastante a entrada de dólares. O balanço de pagamentos desequilibra. O Brasil começa a perder reservas internacionais. Isso aqui é o que alguns livros chamam de ilusão cambial. Essa análise equivocada, iludida, que o governo Dutra tem em relação à situação cambial do país. Tá? É sem dúvida nenhuma resultado dessa atrapalhada, acaba sendo no final das contas uma atrapalhada, de que o governo Dutra acaba levando o país a perder reservas internacionais e é uma deterioração da sua situação externa. Tanto isso é real que a partir de 1947 o governo Dutra retoma o controle cambial. O controle cambial é retomado a partir de 1947, é um controle quantitativo. Tá? É um controle quantitativo acima de tudo. Controle quantitativo das importações através das guias de importação. Então você tem que preencher, a partir de agora, a guia de importação. Preenche a guia de importação, pede ao Banco do Brasil autorização para importar. Se o Banco do Brasil te autorizar, você vai receber em troca uma licença de importação. Então, para importar, tem que ter licença. Tá? Tem que ter licença de importação. Ok? Licenças de importação, em alguns momentos elas passam a ser até automáticas no Brasil, mas elas só vão ser extintas no governo Collor. Então, até o governo Collor, até 1990, você vai ter no Brasil licença de importação. Você tem que pedir uma licença de importação.
Tá? Você vai lá ao Banco do Brasil e pede autorização para importar. Quando tem todo aquele escândalo de agosto de 54 e tal, uma das acusações que é feita ao Gregório Fortunato era que ele tinha enriquecido vendendo licenças de importação. Tá? Que aí ele tinha comprado uma fazenda no sul e tal, não sei o quê, que ele tinha enriquecido através de um esquema de venda de licenças de importação. Então a gente está falando de um Brasil onde há licenças de importação via Banco do Brasil. Você preenche a guia, pede uma licença. Ela pode ser concedida ou não, dependendo das prioridades que o governo estabeleça. Então, voltando para cá, aí nós voltamos a ter, a partir de 47, avanços na industrialização por substituição de importações. Aí sim, nós voltamos a ter avanços na industrialização por substituição de importações. Tá? Então, esse é o governo Dutra no que diz respeito à política econômica externa. Idas e vindas. Então, são duas partes muito diferentes. A primeira parte, o governo Dutra é mais flexível e liberalizante. Flexibiliza o controle cambial, libera o acesso à moeda estrangeira, na expectativa de que o Brasil receberia investimento estrangeiro. Então, você tinha aí uma expectativa, de um lado, de aumento das importações e, do outro, de aumento do investimento estrangeiro direto. O investimento estrangeiro direto não vem, as expectativas brasileiras são frustradas e você acaba tendo um desequilíbrio externo grave. E esse desequilíbrio externo acaba sendo enfrentado a partir de 1947 através do controle cambial, guias de importação e a volta nos avanços de industrialização por substituição de importações. Interessante que se você pega ali o valor, a quantidade de importações do Brasil em 47, 8, 9, é mais ou menos o mesmo. Né? Variações de poucos milhões para cima e para baixo, que dentro desse montante é nada. Nada. Então você tem realmente um controle quantitativo das importações durante o governo do Eurico Gaspar Dutra. Tem uma abertura, mas depois tem um recuo. Falando aqui da política econômica interna, também tem avanço numa direção e depois recuo na direção oposta. Entre 46 e 47, o governo Dutra vai fazer um ajuste ortodoxo. Principal objetivo do ajuste ortodoxo, combater a inflação. Além de combater a inflação, também se esperava atrair investimento estrangeiro direto. Afinal, um país disciplinado, equilibrado e tal, poderia ser mais atraente dentro dessa conjuntura de boom de investimento estrangeiro que o Brasil esperava ser beneficiado. Então temos aqui aumento de impostos, né, corte de gastos e a busca de uma disciplina fiscal, de um equilíbrio fiscal. Durante o governo Vargas, os gastos aumentaram mais do que as receitas, havia desequilíbrio fiscal e o governo Dutra se propõe, neste início, a reequilibrar as contas. Temos também corte de crédito, principalmente através do Banco do Brasil. Temos aqui aumento de juros para tentar diminuir o crédito, diminuir a demanda, baixar a inflação e atrair investimento estrangeiro direto. Então, havia efetivamente uma agenda ortodoxa. Uma agenda ortodoxa para tentar aí, reequilibrar as contas públicas. Fala. A ortodoxia ela considera, no caso de inflação, é uma discussão bem mais ampla, tá? Mas em termos de inflação, a ortodoxia considera que a inflação é causada por excesso de demanda. E a heterodoxia ela vai dizer que a inflação é causada por falta de oferta, por dificuldades na expansão da oferta, por irregularidades na expansão da oferta. É uma discussão bem mais ampla, em outros momentos isso vai voltar aqui, e aí eu vou destacar outros pontos dessa diferença, mas por enquanto fica assim. A ortodoxia considera que a inflação é causada por demanda. Aí demanda pode ser combatida diminuindo gastos, aumentando impostos, cortando crédito e tal. E a heterodoxia vai dizer que não, que ela é causada por custos, né, que os custos são altos, que tem dificuldade na expansão da oferta e tal, e que bater na demanda não resolve. Bater na demanda não resolve. Tá legal? Bom, e voltando para lá, da mesma maneira como houve um abandono, houve um recuo na questão externa, também vai haver um recuo na questão interna. Aqui a gente está falando de política econômica interna.
né? Política macroeconômica interna. No final do governo, ali 48, 49, 50, o governo Dutra vai abandonar a ortodoxia. Também vai abandonar a ortodoxia de controle da inflação, de disciplina fiscal e tal. Nós temos aqui o lançamento, e acho que ilustra muito bem isso, do plano SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. Investimentos públicos nessas áreas consideradas prioritárias pelo governo. Saúde, alimentação, transporte e energia. Já foi questão de primeira fase, uma afirmativa tipo, o plano SALT é do governo Vargas. É muito irritante quando tem esse tipo de afirmativa numa prova, você estuda pra caramba pra cair uma decorebinha dessa. Mas não, o plano SALT foi no governo Dutra. Né? Aí você marcava que estava errado, porque o plano SALT foi no governo Dutra. Então, os planos SALT, saúde, alimentação, transporte, energia, investimentos aí nessas áreas consideradas prioritárias pelo governo, em bom português, é aumento dos gastos. Aumento dos gastos com força, tá? E temos aqui um período de recuperação do crescimento impulsionado pelo aumento dos gastos, mas também impulsionado pela recuperação do café. Recuperação do café a partir de 49, o café ainda é o nosso principal produto de exportação, o café ainda tem uma importância enorme sobre o crescimento brasileiro, tá, gente? O que se iniciou no governo Vargas foi um processo, é um processo longo, não é um estalar de dedos, tá? Não é algo que de uma hora para outra está resolvido, o café deixou de ser relevante e tal, não é nada disso. A gente está falando de uma situação onde o aumento dos gastos e a expansão, a recuperação do café, eu até havia mencionado isso na época da Primeira Guerra Mundial, quando falei da Primeira Guerra Mundial. No caso da Segunda, o preço do café leva muito mais tempo para se recuperar, muito mais tempo do que havia acontecido na Primeira, porque a destruição que a Segunda Guerra Mundial representa é muito mais forte, é muito mais significativa e tal. Então você tem efetivamente uma recuperação do café a partir de 49 que ajuda também na recuperação do crescimento econômico. E ali quando a gente fala de saúde, alimentação, transporte, energia, bom, você pode pegar aí vários exemplos de grandes obras que vão ser feitas. Se você pegar, no caso de transporte, por exemplo, a obra símbolo do governo Dutra foi a nova rodovia Rio-São Paulo, que não por acaso é chamada de rodovia Presidente Dutra, que até hoje me salta aos olhos como ela foi mal feita e mal planejada. Porque você está falando de uma rodovia que liga as duas maiores cidades do país e você tem curvas que você anda assim, com inclinação. Isso é falta de planejamento. Isso é falta de planejamento, é obra feita nas coxas e rápida, o que abre espaço também para superfaturamento e etc. Né? Se você pega rodovias nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, as rodovias são retas o tempo inteiro. Tem um morro na frente, fura o morro, né? Em alguns lugares se faz assim, tem um morro na frente, você fura o morro, faz um túnel. Ou faz um planejamento de tal maneira que as curvas não sejam tão acentuadas e tal, para que você possa ter a maior eficiência possível em termos de combustível, de peças, o que reduz custos e facilita todo o processo. Mas a rodovia Presidente Dutra tem que ser feita rápida, sem muito planejamento, muito superfaturada, com problemas e tal. Mas está aí até hoje, está aí nos ajudando aí maravilhosamente. Pessoal que anda de, sei lá, Itapemirim, Expresso Brasileiro, esses ônibus que fazem uso aí da rodovia Presidente Dutra. Outro exemplo de obra é que em 1950 o Brasil sediará o Campeonato Mundial de Futebol, a Copa do Mundo de 1950, ninguém queria este abacaxi naquele momento, a guerra tinha acabado de terminar, mas o Brasil, claro, o Brasil, país do futuro, se oferece aí para receber o Campeonato Mundial de Futebol. Aí você vai ter obras de estádios maravilhosos em Porto Alegre, Belo Horizonte, aquela coisa. E o governo resolve aí construir o maior estádio do mundo, o estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, por estar na Avenida Maracanã, beirando o Rio Maracanã. E o estádio Jornalista Mário Filho foi maravilhoso porque foi um superfaturamento gigantesco, Foi uma coisa maravilhosa. A obra do Maracanã consumiu cimento suficiente para cimentar a Baía de Guanabara, compraram-se vergalhões suficientes para ligar o Maracanã à Lua, mas isso foi alvo, inclusive, de comissões parlamentares de inquérito, CPIs maravilhosas que não deram lugar nenhum. Mas na época dos nossos avós não tinha isso, Não tinha
superfaturamento, não tinha corrupção, era todo mundo honesto. É a nossa geração que distorceu tudo, desaprendeu tudo. Nossos pais e avós ensinaram tudo tão direitinho pra gente, a ser honesto, a seguir as regras, né? Mas o Maracanã realmente é uma obra absolutamente escandalosa. E veja você, o Maracanã não ficou pronto a tempo da Copa de 50. Você pegar fotografias da inauguração do Maracanã, as fotos mostram andaimes ainda, montes de pedra, né, do lado de fora, de brita, e aliás ele ficou muito tempo incompleto mesmo, muito tempo incompleto, não tinha sido pintado, não tinha tido acabamento. Durante muitos anos ele continuou mesmo incompleto, apesar da obra originalmente prever tudo aquilo que acabou não sendo entregue. Apenas para ilustrar, de novo, expansão enorme dos gastos públicos, o que vai trazer desequilíbrio fiscal e pressão inflacionária para o sucessor do Dutra, que é o próprio Vargas. Né? Então, o Vargas ele vai começar o governo dele, isso é o destaque do início da aula que vem, com ortodoxia. Tá? O Vargas vai começar o segundo governo dele tentando baixar a inflação, tentando cortar gastos e tal, tentando reequilibrar as contas públicas, que estão bastante desequilibradas por herança do governo Dutra. Tá? É o governo Dutra que quis, né, construir o maior estádio do mundo. O maior estádio do mundo, era o orgulho nacional. Para que o maior estádio do mundo? Mas não, tem que ser o maior estádio do mundo. Não basta ser um estádio, tem que ser o maior estádio do mundo. Tem que caber 200 mil pessoas, fora os penetras, né, para ficar lá dentro, todo mundo apertadinho. Quem lembra do antigo Maracanã, saudoso Maracanã, era um cimento, né? Então você chegava, já estava lotado, você simplesmente pedia para as pessoas chegarem um pouco para o lado, para caber, e aí ia todo mundo apertado, daqui a pouco estava um no colo do outro, literalmente, sem força de expressão, porque não cabia tanta gente. Aí pulava a gente pelo muro, despencava a gente. Era uma época boa, né, do Maracanã, uma época onde a segurança em primeiro lugar, porque tem que caber 200 mil pessoas lá dentro, porque assim a obra fica bonita, fica grande, e todo mundo fica feliz, gera-se muito emprego, muita obra. Fala. Não tinha um fosso, né, coisa medieval, né, tipo, você cai no fosso, né, porque morre, né, coisa meio medieval mesmo. Só faltava um muro para proteger o campo, né, dos bárbaros. Mas se você pensar em termos concretos, era o que tinha, né, ali em volta do coisa para ninguém se aproximar, dependendo do que pudesse acontecer. Boa época de geral, você ia lá, pagava R$2, entrava, ficava de pé e não assistia a partida, porque você ficava abaixo do campo, pelo menos eu que sou baixo. Então não conseguia enxergar, porque tinha uma placa de publicidade na frente, então você não conseguia enxergar por cima da placa de publicidade. Traumas de infância, acontece. É isso, gente, por hoje é só, até a próxima.